Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade. Vamos até às 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Guarujá, direto dos nossos estúdios. Estamos transmitindo para as redes sociais, canal do YouTube, programa Bom Dia Cidade, Rádio Guarujá, também no Instagram, Rádio Guarujá M, e no Facebook, Rádio Guarujá M 1550. Estamos em imagem, é o rádio que virou TV. E também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, esse prefixo tradicional. São 74 anos aí a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviços. E também na nossa parceria com a Guaru TV. Para você que é aí em Vicente Carvalho, em Itapema, você assiste a gente pela Guaru TV. E para quem é assinante da NET, estamos lá no canal 11 da NET. Muito bem, vamos começando aqui o nosso programa. Você pode participar pelas redes sociais, deixando lá o seu comentário, deixe sua curtida e acompanhe aqui o nosso programa. Olha, daqui a pouquinho o professor Luiz Paulo no Você Sabia, também tem Rubens Marcon, Pense Nisso, tem muita informação até às 10 horas da manhã. A partir das 9 teremos dentro do Bom Dia Cidade o assunto do dia e vamos comentar muita coisa aqui junto com vocês nessas praticamente 2 horas que nós vamos ficar aqui junto com vocês. A nossa repórter Cláudia Bispo já está aqui na nossa redação. Daqui a pouquinho ela deve fazer alguma matéria. Vamos ver a surpresa que tem hoje, já aqui dentro do nosso programa. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, bom dia especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá e Guaru TV. Muito bem, Marcelo, eu vou abrir o programa. A gente sempre gosta, né, de abrir o programa com muita, assim, uma energia, aquela coisa toda, né? Mas né? Acabo de receber uma notícia muito triste, mas muito triste mesmo, que o professor Iberê Cirna faleceu. Então, o Eliezer Prates está informando a todos os amigos que o grande professor Iberê foi um parceiro nosso aqui no programa desde 2002, né? Desde 2002, ele aqui participando com a gente. Ele que criou esse slogan que a gente usa para o Luiz Antônio, a voz jovem do rádio, né? O professor do amor. Então, ele sempre com aquelas tiradas dele, aquele bom humor que era peculiar no professor Iberê Cirna. E o professor Iberê Cirna, além disso, foi diretor de comunicação aqui na Prefeitura do Guarujá. Em 2000, se não me engano, foi em 2010, ele foi professor de comunicação na gestão da Maria Antonieta. E o professor Iberê é uma referência, deu aula para muita gente, né? Muita gente teve aula com o Iberê na Universidade Católica de Santos, né? Aula de pesquisa, ele ensinava, né, como fazer, tinha aquelas coisas, aquelas tiradas dele. O apelidavam assim carinhosamente de Garfield, era uma coisa muito... Ele era muito bem-humorado, né? Você lembra bem, Marcelo, aqui na rádio, sempre o Iberê, sempre muito bem-humorado. E ele fez parte aí do governo também, ele esteve na frente da GEM, foi diretor-presidente da GEM, e também chegou a ser secretário de Educação em Santos. Então, foi uma pessoa que batalhou bastante pela educação, pela comunicação. E nessa questão política, eu estava sentindo a falta dele. Porque com essa eleição até diferenciada que vai ter agora, que eu acho que foi um grande erro da classe política, mas a classe política não está nem aí com nada disso, na minha modesta opinião, foi um grande erro. Deveria juntar essa eleição tudo lá em 22. Estenderia os mandatos mais 2 anos, estava bom. Quem tinha mandato de 4 passaria a 2, ficaria com 6. Não tá Como bom? É que é, Hermínio? Os projetos pessoais à frente do projeto coletivo, né? Então, mas estaria bom, né? 4 com 2, 6 anos, bom demais, né? Mas aí, sabe como é que funciona, né? O Superior Tribunal Eleitoral gasta um dinheiro enorme, então eu acho que não deveria ter. Eu comentei isso várias vezes, nós comentamos aqui no programa, na minha visão não deveria ter eleição. Até porque a pandemia está aí, está aí ainda, quer dizer, vai ser um negócio muito esquisito.
os candidatos não estão, os políticos não estão conseguindo fazer campanha. Não tem campanha. Toda aquela movimentação que tinha antes, não tem. Os debates são feitos meia boca, meio assim, com o pé atrás e tal. Muito, mais engessado ainda do que já era, porque tem uma coisa chata, é debate de primeiro turno. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Ainda mais cidades. Aqui no Guarujá tem 10 candidatos, Santos tem 16, tem outra que tem 12 e tal. Aquilo é uma coisa interminável. É interminável, né? E aí não dá, realmente não dá. É muito complicado, é o que eu vejo, a opinião que eu tenho sobre o assunto. E eu senti falta do Iberê, porque num momento como esse, ele estaria participando de vários programas, até do nosso mesmo aqui, comentando. Sim, qual era ele a tendência, era comentarista político, né? As pesquisas, principalmente pesquisa. O Iberê, ele era um cátedro em pesquisas, né? Então estaria comentando sobre as pesquisas. Mas, lamentavelmente, informamos aí o falecimento do professor Iberê Cirna, professor de muitos jornalistas, eu acho que da maioria dos jornalistas na Baixada. Eu não conheço, estou para conhecer alguém que não passou, pelo menos da nossa geração, né? Vamos também fazer justiça, né? Vamos aqui colocar as coisas no seu devido lugar. Da nossa geração, Marcelo. Então, quem não passou? Os mais, assim, jornalistas da década de 80, eu acho que todos que estudaram ali na Unisantos, que estão até no mercado de trabalho, muitos que estão ainda atuando, passaram, tiveram o Iberê como professor, né? A Cláudia Bispo falou aqui que também ele deu aula para ela. Deu aula para você também, Marcelo, na Unisantos? Não, eu não tive a oportunidade de ter aula com o Iberê. Mas eu já conheci a fama dele. Já. O Iberê. As aulas dele eram aulas diferenciadas. Aulas realmente diferenciadas. As aulas do Iberê Cirna. É muito bem-humorado, né? E ele aprofundava muito o caso. Eu passei a entender, um pouquinho, né? Um pouquinho, a despertar curiosidade sobre pesquisa. Porque eu tinha realmente esse conceito que muitos têm hoje, né? Pesquisa mente, pesquisa favorece um, favorece o outro. Aí começa agora nessa época de campanha, aquelas acusações de que estão comprando o Instituto de Pesquisa e tal. Não é nada disso. Como é que o Instituto de pesquisa sério, não estou falando... Isso que eu ia falar. Não estou falando de Instituto de Fundo de Quintal, não. Nessa eleição, Hermínio, que estão descobrindo de pesquisa fajuta... Mas tem muito, sempre foi assim. Mas sempre foi assim, a fajutagem sempre existiu. Isso aí, aquelas pesquisas que tem, RR não sei do quanto, WD, Vox Popular, esse tipo de coisa sempre coloca aí e aparece essas maracutaias. Principalmente pesquisa que é divulgada por candidato. Eu me lembro que na pesquisa de 2016, um candidato apresentou uma pesquisa, veio aqui na rádio, inclusive, o assessor chegou aqui na rádio, o candidato tinha acabado de dar entrevista, isso foi em 2016. Aí os assessores, somente quem estava na coordenação, chegou aqui e falou assim, olha, tem uma pesquisa feita pela TV Record, está dando aqui que nós ganhamos no primeiro turno. Eu estou dando para você em primeira mão. Estou mandando aí no teu WhatsApp os números. Tá. Eu falei, é mesmo? Manda aqui para mim. Aí ele mandou. Aí quando eu olhei a pesquisa, já me acendeu a luz amarela. Acendeu a luz de alerta. Aí depois, quando eu fui examinar melhor, a luz vermelha de vez, aí, perigo. Aí eu fui consultar. Para ver se a Record não tinha feito nada daquilo, né? Era uma fajutagem tremenda. O que eles queriam usar? De má fé, né? O candidato perdeu a eleição. Ele estava até bem. Liderou durante um bom tempo, mas chegou no final, perdeu. Isso em 2016. E o Walter Suma ganhou. Aí o que acontece? O que eles queriam? Talvez usar o prestígio da Rádio Guarujá, a grande audiência. E aí, já pensou? A gente entrava aqui no ar e diria assim, né? Ia dizer assim, tal candidato está com 49 pontos, por exemplo, 49%. Sim. O segundo candidato tem 20 e tantos por cento. Então, talvez esse candidato, ele queria
queria nos induzir a isso usando o prestígio da rádio. Isso quer dizer, não é que é natural, isso não deveria existir. Por isso que nós aqui temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos a qualquer informação que chega extraoficial. Informação extraoficial a gente não passa, a gente não divulga. Porque a pior coisa depois é ficar se explicando. Não, desculpa e tal, não sei o que. Então nós fomos consultar. Eu me lembro, Marcelo, que até eu falei contigo, a gente foi consultar, ligamos lá na Record, tínhamos um contato, fomos consultando lá e tal. Não fizemos. Mas a Record não noticiou. Queria usar indevidamente o espaço. Né? Não, a Record não fez. A Record Litoral, né? Não, a Record não fez isso não. Aí foi a informação que teve de lá. Aí nós ficamos aqui, mas aonde mais eles iriam com essa informação? Aonde mais eles foram? Eu não me lembro. Eu não me lembro se em algum outro veículo, aqui até da cidade, passou essa informação. Com certeza a outra TV não aceitaria. Aí nem a Rádio passaria Guarujá, pela porta. a Rádio Guarujá não aceitou. A gente aqui, Sim, claro. Nós excluímos isso, né, deletamos, não vamos dar esse tipo de informação. E na realidade, quando as urnas começaram a ser abertas, a realidade era outra. Tanto é que o candidato perdeu a eleição. Passou o primeiro turno e o segundo todo na frente. Quando chegou no final, perde a eleição. Por pouco, mas perdeu. Porque ele não tinha aquela vantagem toda que se dizia que tinha, né? É como em 2008, né? O pessoal fala muito da eleição aqui do Guarujá de 2008. 2008 foi uma grande... Ficou marcado, né? A eleição caiu no colo da Antonieta. Que é isso? Caiu no colo coisa nenhuma. A primeira pesquisa, eu tenho todas aqui comigo, primeira pesquisa de 2008, que a Antonieta ganhou no primeiro turno, quando abriu a primeira pesquisa, o então prefeito, na época, o Farid, que estava concorrendo à reeleição, ele estava ali em torno de 42%, 43%. A Antonieta já vinha com 24%. Vinha com 24%, lá no mês de julho. Já vinha com 24%. Quando chegou em agosto, ela já estava com 32%. E ele vinha caindo. E ele já estava com 39%. Olha como é que foi. No dia 5 de agosto, eu tenho aqui a pesquisa, Marcelo. Deixa eu abrir aqui rapidinho para dar os números corretamente. Eu fiz questão de fazer esse print aqui. Cadê? Se eu pego aqui, ó. É mais ou menos o que está acontecendo em São Paulo, né, Hermínio? O Russomano largou na frente e agora os outros candidatos encostaram. Para quem acha que aquela eleição de 2008 caiu no colo da Antonieta, que não foi por conta da atuação política dela, dos acordos políticos que ela fez, junto com a Regina Mariano. Maurício Mariano tinha falecido ali em 2006. Então, quer dizer, tinha toda aquela comoção, então tinha todo aquele recall. Então, vamos lá, ó. No dia 5, tá aqui, ó, 5 de agosto, deixa eu ver aqui, vou pegar certinho para não dar número errado. Cadê aqui? No dia 29 do 8, olha, o Farid tinha 40, foi para 46. A Antonieta tinha 19, subiu para 24. Percebeu? Tá, essa é uma situação. A outra situação foi essa aqui, ó. Dia 4 do 10. 4 do 10. Aqui. 4 do 10. A eleição foi dia 8. No dia 4 do 10, do dia 4 de outubro... Foi no meio da semana, a Antonieta virou. Ela tem 47 e o Farid tinha 43. Isso foi um fator determinante, chamada onda. Não foi uma coisa assim que ela vinha, tipo João Dória, né? O que aconteceu com o João Dória, que tinha 3% e chegou ali na reta final, por conta daquele embate contra o PT... Ele aguçou bem o discurso dele e ele ganha do PT no primeiro turno, ganhou do Haddad no primeiro turno. Mas aquela foi uma situação inusitada ali em 2016 para São Paulo. Foi totalmente inusitada, uma coisa totalmente diferente, né? Agora, aqui no Guarujá, não é assim, caiu. Não, foi feito um grande trabalho da Antonieta e ela vira mesmo. Foi a chamada onda laranja que se tinha e tal. Já em 2012, a Antonieta vinha atrás, mas ela tinha... Eu lembro, em janeiro ela tinha rejeição, né? Uma rejeição altíssima. Só que aí ela era prefeita, sim, ela com a máquina, e ela tinha um bom discurso.
Naquele momento, não sei hoje, mas naquele momento, como prefeita, ela tinha um bom discurso. E esse discurso emplacou novamente. E ela vira ali, quase ganha no primeiro turno, hein? Quase a Antonieta, em 2012, ela foi por 400 e poucos votos. Quase levou no primeiro turno. E no segundo turno, ela mais que dobrou a votação dela. Foi para 106 mil, não sei o quê. Foi uma votação até histórica aqui no Guarujá. Já em 2016, já não tinha reeleição nenhuma, aí já ficou polarizado ali entre Farid não podia ser e tal, colocou a Raifa e ficou o Walter Suman e foi que deu o Walter Suman. Então essa é o fato que aconteceu. Né? É o fato que aconteceu. Então não adianta brigar com os números estão aí para mostrar o que realmente acontece. Mas muito bem, falamos tudo isso para lembrar da importância de Iberê Cirna, que nos ensinou a fazer leitura da pesquisa. Né? Leitura de pesquisa. Pesquisa é a fotografia, é o retrato do momento. Nesse momento aqui, o retrato é esse. Pode ser que lá na frente mude completamente. A eleição do Bolsonaro, por exemplo, se pegasse todo o primeiro turno antes da facada, ele não tinha chances. A partir daquela quinta-feira que ele leva a facada, dali em diante ele passou a ser a vítima. A eleição praticamente foi decidida ali. Foi decidida ali. E eu me lembro quando você deu a notícia aqui, à tarde nós comentamos isso. E eu falei aqui para você, daqui para frente a campanha do Bolsonaro muda completamente, porque ele não iria mais aparecer nos debates, porque todos os debates que ele foi no primeiro turno foram horríveis para ele. Foram muito ruins. E outros candidatos, eles fizeram uma espécie de um pacto para não atacar o Bolsonaro. Para não atacar, que seria uma covardia. Tem razão, tinha razão. Como é que você vai atacar uma pessoa que está ali convalescente? Então, não é fácil, não. Então, eles fizeram muito bem, agiram com ética, né, e tal, bom senso e tal. Agora, diferente do que o Russomano caiu para 16 agora, a pesquisa saiu. Caiu mais ainda? Caiu mais ainda, está com 16, caramba. O Boulos está coladinho nele. É o que eu falo, né, Hermínio? O Russomano é aquele coelho de maratona, né? Ele larga na frente e depois não tem fôlego para chegar. Agora, o grande tiro no pé do Russomano foi semana passada, quando ele estava dando uma palestra, e ele disse que o vice-prefeito... ele foi infeliz, né? Ali foi infeliz. O vice iria assumir. Aí os jornalistas perguntaram por quê. Ele falou, não adianta você votar no Bruno Covas, porque o vice, ele não vai governar. Quem vai governar é o vice. Aí um jornalista que estava ali perguntou para ele, mas o que o senhor quer dizer com isso? O senhor quer dizer que por conta do câncer que ele trata, ele vai morrer? Aí o Russomano falou, pergunte para o médico dele. Olha que resposta... Muito infeliz. Resposta infeliz. Desumana, desleal. Está pagando preço alto por isso, mais uma vez. Está pagando preço, né? Está pagando preço por isso aí. É como ele disse que morador de rua não pega... Outra infelicidade dele. Covid é porque não toma banho, é isso? Ele falou que não toma banho. Quer dizer, então, as coisas assim, sabe? Umas maluquices. Será que ele foi contaminado pela ideologia bolsonarista? E agora? E o Bolsonaro, onde ele põe a mão, não nasce capim, hein? Não tem jeito. Pode ver que o Crivella... Pois é. O Crivella lá tá se dando mal. Nenhum candidato está sobressaindo, né? Sobre a tutela dele. Onde ele grava o vídeo e diz, eu tô com esse aqui, dançou. É esquisito isso, hein? Eleitor é como diria Dicró, né? O Dicró, o grande filósofo do povo, Dicró, traidor, né? Tem aí, Baixinho? Põe rapidinho aí, ó, pro povo ouvir aí o Dicró. Quando o Dicró, ele dá, viu, Cláudia Bispo? O Dicró, ele diz o que é que filósofo acontece Dicró. numa eleição, né? Ele diz o que acontece numa eleição. Ele manda o recado para os candidatos. Que ele também foi candidato, né? Ele também foi candidato. Não tem aí não, né? Acho que nós tiramos. Sabe? Isso era uma vinheta para ficar aí. Essa vinheta, Baixinho, não pode sair daí. Você providencia para próximos programas, ela ficar colada aí nessa tela, que nós vamos usar muito. Nós vamos usar, vai ter segundo turno. Época eleitoral, né? Olha lá, aqui, ó. Traidor, se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. É o Dicró, é o filósofo Dicró. E dali em diante, nessa música, ele conta todo o roteiro dele. Muito bem, então uma pena, sentimos muito, né? Desejamos aqui à família do Iberê, né, que eles consigam
superar essa dor nesse momento. Então, externamos todos os nossos sentimentos, pêsames, nosso pesar à família do grande professor Iberê Cirne. Muito bem, vamos lá, Baixinho, vamos às manchetes. As principais manchetes do dia. Muito bem, vamos com as principais manchetes. Olha, a menina que sumiu pede ajuda para a mãe por código no WhatsApp. Ensino médio em São Paulo retoma as aulas presenciais. Em Praia Grande, foragida por atear fogo em casa é presa após bater no ex-marido PM. Pix começa hoje a fase de testes em operação restrita. Lei que proíbe a condução de animais presos a veículos é sancionada em Santos. Senado vota hoje projeto de autonomia do Banco Central. Baixada Santista soma 100 novos casos e uma morte por Covid-19 em 24 horas. Contrariando o próprio discurso, Bolsonaro apoia candidatos que usam o fundo eleitoral. Casal flagrado com 17 quilos de maconha em táxi roubado é preso em São Paulo. Atentado em Viena deixou 4 vítimas e um agressor mortos. No Vale do Ribeira, a carreta que transportava caldeira tomba interdita a rodovia Regis Bittencourt. Eleições americanas. Trump ameaça batalha judicial em eleição que deve ter comparecimento recorde. Baixada Santista terá semana de tempo instável com temperaturas mais baixas. Governo Bolsonaro ainda crê em reeleição de Donald Trump. Às 8h37, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já está no ar pelas nossas redes sociais, multiplataformas. Estamos no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook e também pelos 1550 da Rádio Guarujá, esse prefixo mais tradicional de toda a região, são 74 anos, e também na nossa parceria com a Guaru TV em Cine Carvalho e também com a TV Guarujá, NET Canal 11. Bom Dia Cidade. Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Vou ficar na Guarujá, sempre ligado com você. Rádio Guarujá AM, a primeira em sucesso. Rádio Guarujá. Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, aqui é Walter Suman. Vote nos candidatos a vereador da nossa coligação. Luciano Toddi, 15615. Neuda Faquin, 15444. Pimenta da Pizzaria, 15888. Professor Benjamin Guimarães, 15307. Professora Andréa Lemos, 15613. Ronaldo Sena, 15200. Rose Gomes, 15333. Sandro do Clube, 15222. Vote nos candidatos do MDB. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor.
33866092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos com o nosso programa até as 10 horas da manhã. Lembrando que a partir das 9, dentro do Bom Dia Cidade, teremos o assunto do dia. E vamos comentar aqui os assuntos, né, da Baixada, os assuntos do Brasil, no mundo. O que está mais comentando hoje, Marcelo, uma coisa está tão chata. Eu não tenho... Sabe que ontem eu tirei a noite, para ouvir música de boa qualidade. Fez bem. Não, e tem. Você sabe que eu descobri? Eu descobri versões daquela música que ficou muito famosa, né? Fez muito sucesso. Famosa não. Ficou muito sucesso. Fez muito sucesso com a Whitney Houston, daquele filme Guarda-Costas. Sim. Always. Tá. Eu não sei, Always Love You, uma coisa assim, né? Isso. I Will Always Love You, uma coisa assim. Então, essa música. Você sabe que eu descobri, veja bem, depois de tantos anos, né? Eu descobri que essa é uma música country. E que vários cantores country, eles gravaram a música, né? Dolly Parton, por exemplo. Se eu não me lembro, Hermínio, no próprio filme, parece uma versão country. Então, é música. O Joe, aquele cara que canta lá no filme, onde os atores eles dançam, né? Num bar. Então ali é o Joe Dewey, que é um cantor country. Olha aí. Nos Estados Unidos, muito famoso lá, né? E aqui, aí depois outros passaram a cantar, Dolly Parton também cantou. Isso vem desde a década de 60, essa música. E uma coisa que eu fiz é a comparação, né? Eu sei que muita gente vai dizer que com Whitney Houston é muito mais e tal. Lógico, tem aquele impacto da voz, do filme, aquela gritaria toda dela. Porém, se você ouvir a música, depois você ouça baixinho, você vai ver que é interessante. Ela é muito melodiosa, no ritmo country. Muito legal. Sim. Muito legal, muito gostei de ouvir. E descobri também que ele faleceu ano passado, ou faleceu esse ano, o Kenny Rogers, acho que faleceu ano passado. Foi o ano passado. O Kenny Rogers também gravou, no início dos anos 70, ele gravou essa música. Ficou bonita, é muito... Ela tem um toque assim muito especial. Seria a mesma coisa você pegar, quer ver? O que eu estou querendo dizer para vocês é você pegar um Fernando Mendes cantando Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, que é uma música brega, aí você pega o Caetano, naquele filme da Lisbela e o Prisioneiro, aí o Caetano Veloso, ele canta a música e ele dá um toque, porque ele coloca um violoncelo, ele coloca uns arranjos. Parece meio gótico, né? Fica uma coisa muito, muito gostosa de ouvir a música. Ficou diferente, né? Ficou diferente. Mas muito bem, Marcelo. O professor Luiz Paulo já está aí com a gente, está chegando aqui com a gente. Deixa eu passar essa informação. Olha, a Baixada Santista, ela soma 100 novos casos e uma morte da Covid-19 em 24 horas. Tá aí. O problema é muito sério. O problema não é fácil. O problema continua muito sério mesmo. Essas aglomerações, final de semana, feriados, vai sempre isso. Daqui a pouco cai, daqui a pouco sobe. Você vai ver, amanhã... Ô Marcelo, anota o número aí. Vamos anotar o número aí. O Baixinho, anota você também. Vamos ver, vamos comparar amanhã. Hoje, 100 novos casos e uma morte. Vamos ver amanhã. Vamos fazer a comparação. Amanhã, vamos guardar esse resultado de hoje para ver amanhã como é que fica. Porque começam as notificações. Começam a aparecer as notificações. Não é fácil. E há quem acredite, Hermínio, que depois das eleições esses números aumentem mais ainda. É triste, ele vai aumentar, lamentavelmente. Bom, o professor Luiz Paulo já está aqui com a gente. Professor Luiz Paulo, bom dia. Cadê o professor Luiz Paulo? Ele está sem retorno lá? Manda retorno, manda som lá para ele. Agora sim, agora está bem. Professor Luiz Paulo, bom dia, professor. Bom dia, Hermínio. Olá, Marcelo. Olá a todos. Muito bem, professor. Essa preocupação do Marcelo, ou que algumas pessoas que o Marcelo falou, é a minha. Eu acredito que os números vão piorar depois da eleição. Lamentável, né? É lamentável. Mas aí a gente tem um misto da imprudência
com uma situação do governo. Gente, olha o nosso ministro da Saúde. É brincadeira, se o vírus não fosse uma coisa tão séria, por que ele estaria internado? Não. Se ele está bem, por que ele está internado? Sabe, não faz sentido. Não, é assim. Se o ministro da Saúde está debilitado por demais a ponto de ficar internado, é uma coisa muito séria. É só você pegar aquela imagem do Donald Trump voltando à Casa Branca, que ele ficou internado lá 3 dias, gastou $150 mil em medicação. A medicação que o Trump tomou não foi cloroquina, não foi azitromicina, não foi anita, não. Ele tomou um negócio totalmente especial lá que os médicos prepararam para ele, um coquetel lá. Nem ele sabe. Nem ele sabe o que é. Custou $150 mil. Qual é o americano? Faz a conta, multiplica por 6. O dólar está quase R$6. Só para você ver quanto é que custou o tratamento do Donald Trump. Aí quando ele volta para a Casa Branca, aí eles vão fazer aquelas aparições, né? Meio Tancredo Neves. Aí foi aparecer, né? Quando ele tira a máscara, você vê que o homem não está conseguindo respirar. O homem não consegue respirar. Foi a questão do Pazuello agora, quando ele encontrou, na outra semana retrasada, que o Bolsonaro vai na casa dele visitá-lo. Sem máscara, sem distanciamento, sem nada. Foi um absurdo. O Pazuello estava muito mal, era visível. Ele estava mal. Ele estava abatido, dava para ver. Aí ele vai de maneira assim, irresponsável, o ministro Pazuello de maneira irresponsável, aí ele vai e diz que tomou. Não, eu já tomei, para agradar o chefe, o medo de perder o emprego, que eu nunca vi, um general da ativa, com medo de perder o emprego. Aí para agradar o chefe, olha, eu já tomei hidroxicloroquina, tomou nada. Quem disse o que ele tem que tomar é o médico que diz. Para com essas bobagens. Quem diz é o médico é que chega lá e te avalia e vê se você pode, se não pode. Aí tá lá, passou mal pra caramba, aí fala que faz desidratação. Desidratação coisa nenhuma, é falta de ar mesmo. Ele é gordo, é um homem obeso, tá com falta de ar. Nos obesos acontece, a doença é pior. O que esses caras estão querendo esconder? Uma coisa simples, é só chegar, gente, eu vou para casa, agora eu vou me cuidar. Vou me cuidar, e vocês, por favor, vocês se cuidem. Usa máscara, distanciamento e lava as mãos. Só que o dia que ele fala isso, o Bolsonaro manda ele embora. Porque o Bolsonaro não acredita em nada disso. Aqui no Guarujá ele veio e andou aí por toda a cidade como ele faz sempre, é um show, e agora? E o povo vai lá e abraça ele, paciência, é outro povo sem noção também, né? Povo sem noção, irresponsáveis, com a própria saúde. Porque o Bolsonaro, ô professor Luiz Paulo, eu vou falar um negócio aqui, que eu tenho conversado com o doutor Evaldo Stanislau, conversado muito com ele. Eu converso com o infectologista, eu não vou conversar com a tiazinha do enxofre. O Bolsonaro gosta de conversar com a tiazinha do enxofre. O tio do alho. O tiozinho lá do alho com limão. Ele gosta desse tipo de conversa fiada. Agora, você conversa com o infectologista profissional, fala o seguinte, você pega Covid, aí depois, se você não tomar cuidado, você vai transmitindo para muitos, não é porque você parece que você se curou, você continua transmitindo o vírus. E hoje, com certeza, isso palavras do Evaldo Stanislau, o Jair Bolsonaro hoje, o presidente da República, é o maior disseminador de Covid-19 que tem no país, é ele. Porque ele vai para tudo quanto é lugar, abraça todo mundo, pega, beija e tal. Acabou. É só ver quantos da equipe dele já foram contaminados. E continuam sendo. Por exemplo, vocês estão ouvindo falar de Onyx Lorenzoni, por exemplo? Vamos falar aqui do Onyx Lorenzoni. Sumiu do mapa. Sumiu. Sabe por que ele sumiu? Ficou muito mal. O Onyx deve estar com dificuldade de voltar. Porque o ministro da Educação também. Sumiram. Pegaram o Covid, ficou muito mal. Esse general Ramos aí também ficou muito mal. O general que ele mandou embora aí, o Otávio Rego Barros, também pegou, ficou muito mal, ficou internado. É uma doença que em alguns casos nada acontece. Não tem nada. O Luiz Paulo... Não, deixa a pessoa um pouquinho debilitada. No meu caso, eu tive uma consequência... por quase 3 meses eu tive uma leve trombose nas 2 pernas. Olha aí. Acabou.
Tive que fazer um tratamento, de fazer, não é uma massagem, mas é uma drenagem linfática para reativar a circulação. Passo cremes de tratamento até hoje para reativar a circulação nas duas pernas. Não é uma coisa... uma situação ficou arroxeado. Eu tinha o dolorido ali, e aí eu fui ao médico e ele falou: eu tive uma suspeita, mas o exame foi inconclusivo. Ele falou: não, tenha certeza que você teve, ainda mais com essa, porque em algumas pessoas a enfermidade acontece num plano de rins, outras pessoas acontece num plano respiratório, né? Um é renal, outro respiratório. No meu caso foi circulatório. Daquele jornalista da ESPN, da Sport TV, perdão, que faleceu, foi circulatório também. Só que no caso dele, o Ricardo acabou tendo uma situação isquêmica, né? Cerebral. No meu teve uma situação isquêmica nas pernas. E esse jornalista, o Rodrigo, né? Rodrigo Rodrigues. Rodrigues, verdade. Você vê, ele sarou, parece que ele teve alta, né? Aí ele vai para casa. Aí nessa ida dele para casa é que as coisas se complicaram depois. Então, e outra coisa, Luiz Paulo, só para a gente fechar esse ponto, que é muito sério, aqueles que são entubados, se ele não chegar a óbito, se ele sobrevive, não chega a óbito, quando ele extuba, é um problema, é um drama na vida da pessoa depois. Ele tem que aprender a falar. A fisioterapia respiratória é muito complicada para ele. Aprender a falar. Eu tenho um caso próximo que aconteceu com o esposo de uma professora da ETEC, em que infelizmente ele não resistiu à extubação. Aí quem resiste tem que aprender a falar, aprender a andar, aprender a respirar. Não é mais a mesma pessoa. É um problema. Essa doença porque é muito o pessoal séria. se ilude, né, Hermínio Luiz Paulo, que 14 dias, 15 dias já está curado. Não, esse período é para liberar o espaço nos hospitais, para os outros serem internados. Ele vai continuar o tratamento dele em casa. Não, também a situação dele estar contaminando alguém, também tem isso. Mas a situação da enfermidade que ele desenvolve a partir do Covid, né, seja a renal, seja a circulatória, respiratória, seja em alguns casos cutânea. Nós temos casos de fortes irritações na pele que as pessoas desenvolvem a partir do Covid. Aí é a doença de cada um. Parece uma situação de quase doença autoimune, né? Que nós temos, dependendo da pessoa. O candidato à prefeitura lá de Goiânia é Maguito Vilela. Maguito Vilela, está entubado aqui. Já foi governador de Goiás, já foi senador. Está entubado aqui acho que é no Albert Einstein. Me engano, a família trouxe aqui para o Albert Einstein. Está entubado aí. Piorou muito. O prefeito de Eldorado, ontem demos a notícia aqui. É isso que eu ia falar. Eldorado tá ruim, teve que vir para registro, para um hospital melhor. Porque na cidade só para lembrar, o presidente ele não nasceu em Eldorado, ele nasceu em Glicério. Mas ele teve uma boa parte da infância e juventude em Eldorado. Então, e lá, e esse prefeito também é outro negacionista, né? Negacionista, não, vai para tudo quanto é lugar, não tá nem aí. Então, é duro, hein? É duro. Não é fácil, não. Muito bem, professor Luiz Paulo, não vamos perder nosso tempo aqui, quer dizer, não estamos perdendo tempo. Perder tempo é uma força de expressão. Nós ganhamos muito em comentar esse assunto, até para poder continuar sensibilizando as pessoas. Eu não falo mais a palavra conscientizar. Eu não uso mais. Eu gosto de conscientizar. Eu uso a expressão sensibilizar. Vamos sensibilizar. Se você não acredita, respeita aquele que está se prevenindo. Enfermo, sim. Não, e aquele que está se prevenindo. Entendeu? Ontem um grupo de garotos... Que é um desafio, eu fui hein? Fui dar uma voltinha. Viu? Eu fui ali no mirante da... É o Miranda Galeta? Eu me atrevi a dar uma subidinha lá. Já abriu? Não está aberto. Você tem o acesso é limitado, mas você pode subir. Eles fizeram uma escada, você pode subir, você pode ver. Da onde se faz o salto de paraglide, né? Ok. Tem um outro espaço que é o salto. Lá no Mirante, no Skywalker, você não pode ir ainda. Não está inaugurado. Estão preparando. Mas o pessoal vai lá. Mas não entra, porque tá tudo isolado, né? Tem as barreiras lá isolando.
Aí eu resolvi dar uma voltinha, subi lá. Aí eu tô de máscara, lógico, máscara e tal. Aí tinha um grupo de garotos, muito animados. Aí viraram para mim e falaram que eu estava com exagero. Falaram assim, você tá com exagero. Ai, que exagero, que tudo isso. Estamos aqui aberto e tal. Exagero. Então é isso. Eu me calei, falei, não vou responder nada. Não vou responder nada. Aí um deles espirra, o padrão de circulação de ar ali do alto daquele morro vai fazer voltar para você. Tanto é que ele quis. E você ele já quis, passou dos 50? Não, e muito sem noção, ele quis vir brincar com a minha cachorrinha ali, eu parei e voltei. Aí eu subi o morro de novo e voltei para não deixar ele encostar. Eu não sei onde ele andou, não sei o que ele fez, não sei se ele é assintomático. Eu sei que ele é um bobalhão, negacionista, entendeu? E daqui a pouco eu posso descobrir outras coisas dele que vai me incomodar. Então, procurei ficar bem distante, mas bem distante deles, deixei eles irem. Foram embora e tal, desceram gritando e tal, porque é o que mais tem ali, né? Molecada, não sei que essa molecada, eu não sei se da minha época, não sei se eu estou sendo muito assim radical, na minha época, eu não sei, acho que a juventude da minha época não gritava tanto. Essa molecada, eu grito o tempo todo, né? Eu falei, mas o que está acontecendo? Está com alguma coisa, algum bicho mordendo, alguma coisa? O que aconteceu? Você que lida com essa garotada. Talvez seja essa tendência de tanto fone de ouvido, eles fiquem menos suscetíveis ao som, fiquem mais surdos. Porque gritam muito. Tô conjecturando aqui. Eu tento entender, tento avaliar. Quem tem problema audível fala mais alto, né? Agora, tudo sem máscara, todos eles, todos sem máscara, todos se agarrando, todo mundo se agarrando, todo mundo... É um problema. O coronavírus não foi embora. Não foi embora. Muito bem, professor, do que você vai falar aí no programa, hein? Bom, a palavra escolhida é uma de origem de um sobrenome, né? A palavra linchar. A origem dela é do sobrenome de alguém. Então vamos lá, vamos saber. No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Bom, nós temos uma série de palavras que se originaram, ou até verbos, a partir do sobrenome ou do nome de algumas pessoas. E o caso de hoje é um exemplo muito bom disso. A palavra vem do inglês lynch, e em português é linchar, né? Ou seja, você justiciar alguém sem um julgamento justo, a partir só de algumas evidências, e aí você praticar uma surra, você surrar essa pessoa até matá-la ou quase matá-la. Ela se originou lá nos Estados Unidos. Um fazendeiro que se candidatou a juiz, vamos lembrar que lá os cargos de delegado, de promotor de justiça, de superintendente escolar e de juiz, eles também são eleitos pela comunidade, não é só prefeito e vereador. E lá, esse fazendeiro, o William Lynch, ele se candidatou a juiz no condado de Pittsburgh, no estado da Virgínia, né, ali para o estado do sul, que liderou a situação da Guerra de Secessão, e aí no comecinho do século XIX, ele começou a ver alguns crimes e tratar aquilo de forma direta. Ele não chamava o delegado, ele não chamava ninguém, ele próprio, com o cacetete, começava a aplicar a lei de Lynch. Ele via alguma coisa errada, ele já ia corrigi-la. E aí a lei de Lynch, né, era uma situação tosca, totalmente ao arrepio da lei, e começou a ser chamada então Lynch's Law. Daí vem a origem de linchar, né? Então a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu esse tipo de prática, em que o juiz ele também é o executor, o carrasco, né? E a partir da atuação do William Lynch, né, eles proibiram essa prática que no começo do século XIX era bastante comum nos Estados do Sul, de ver de repente um homem branco se relacionar com uma negra, ou até um homem negro, e bater nele até a morte, ou próximo disso, o linchamento. A Suprema Corte Americana proibiu a Lynch Law,
né, o linchar, e aí nós temos uma jurisprudência se abrindo para as Américas, porque uma parte do escopo legal do continente americano nós copiamos desse novo sistema legal que se constituiu nos Estados Unidos a partir da sua independência no final do século XVIII e a consolidação disso ao longo dos séculos XIX e XX. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, está aí. Obrigado, professor Luiz Paulo, trazendo a curiosidade que move o mundo. Já nos falamos aqui no Assunto do Dia, daqui a pouquinho. Em alguns instantes. Alguns instantes, aqui no Assunto do Dia. 9h01. Bom Dia Cidade. Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Guarujá, essa é a rádio. Áreas para novas sedes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. 49 câmeras de segurança instaladas na Enseada. Bloqueios 24 horas em 7 entradas durante a pandemia. Aumento de 58% nas gratificações da atividade delegada. Índice de criminalidade em queda desde 2017. Tudo isso em menos de 4 anos como prefeito. Walter Suman 40, vice-doutora Adriana Machado. Comecei vencendo o desafio, cuidando da cidade e das pessoas. PROS, PPP, PTT, MDP, LDP, CPSD, PCdoB, Solidariedade, PTDP, SCRS, Você pode entrar em contato com a Guarujá AM pelo nosso WhatsApp. Anote o número 98804-1550. 98804-1550. Rádio Guarujá AM, a rádio do meu coração. Olá, aqui é Walter Suman. Vote nos candidatos a vereador da nossa coligação. Adriana Rodrigues, 65123. Alan Medeiros, 65333. Ali Marli Muniz, 65655. Baixinho do Grêmio, 65548. Chanel Martins, 65024. Cida Lima, 65113. Diane Silva e Raquel, 65081. Vote nos candidatos do PCdoB. Hoje é um dia comum na vida de Ana na pré-escola. Ela está muito feliz porque seus colegas gostam do seu jeito carinhoso e alegre. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando a nova Política Nacional de Educação Especial. A PNEE veio para tornar a educação mais inclusiva. Com a PNEE, o governo federal reforçará as parcerias para que os sistemas de ensino garantam o atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. A PNEE foi ampliada, trazendo uma perspectiva equitativa ao longo da vida. Ela garante às famílias e ao público da educação especial o direito de escolher onde querem matricular, em escolas regulares inclusivas, escolas especializadas ou escolas bilíngues de surdos. Diretores, saibam como ampliar a equidade e a inclusão nas suas escolas em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM, a rádio do meu coração. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, até às 10 vamos aqui com Bom Dia Cidade. Hoje, nesse dia 3 de novembro de 2020. Estamos no dia 3, hein? E assim vai indo. Falta pouco tempo aí para a eleição, dia 15, hein?
Vai passar rápido, hein, Marcelo? Vai passar muito. Semana que vem. Muito rápido. Na próxima, no outro final de semana, né? Isso. Sem ser esse final de semana, o próximo. Passa muito rápido. Muito rápido mesmo. Não é fácil, não. Vamos aguardar para ver o que as urnas irão revelar. Como é que é, Marcelo? Aquela frase que você usa? Como é que é? A verdade... A urna é a principal pesquisa. É, a verdade das urnas. Vamos aguardar para ver o que vai mostrar a verdade das urnas, né? Se mostra ou continua sempre mostrando a mesma tendência. A vontade do eleitor. Muito bem, vamos lá. Vontade se não fosse obrigatório, né? Se não fosse obrigatório. Eu estava comentando com a Cláudia aqui no intervalo isso. Se não fosse obrigatório, os Estados Unidos não é obrigatório. Né? Não é obrigatório. E vai ter número recorde esse ano, hein? A coisa nos Estados Unidos está feia. Eu vi aqui uma matéria, vou até comentar isso com o Luiz Paulo já. Vamos comentar esse assunto. Estados Unidos fazem eleições mais tensa em 50 anos. Eu realmente nunca vi. Eu estou impressionado, né? Nem a do Obama. Mas o gatilho é o Trump, né? Era o primeiro negro americano, o primeiro negro a assumir a presidência americana. Nunca vi uma comoção como essa. Diz que é clima, lá nos Estados Unidos, clima de fim de mundo. Fim do mundo. Coisa tá braba lá, hein? Coisa tá braba mesmo. Vamos ver quem ganha, né? Quem ganha. Ficou assim uma grande aposta, né? Para nós aqui, tanto faz ganhar um, ganhar outro, é a mesma coisa. Como diria o Lulão. O Lulão falava uma coisa que a gente não deve levar muito a sério o que o Lula falava, mas tinha uma coisa que ele falou que é uma verdade, como diz o baixinho aqui, para mim, uma verdade verdadeira. É o seguinte: os americanos pensam primeiro neles, depois, segundo, neles. E quando sobra um tempo, eles pensam neles de novo. Entendeu? E os outros? Lulão falou isso. Aí os outros vão lá para o fim da fila. Então o americano pensa nele, depois neles, e quando sobra um tempo, pensa neles de novo. Tanto é que eles são grandes, né? Não é à toa que é uma economia, é um país bélico, né? Muito forte, e a economia também está aí brigando com a China. E dá as cartas na economia. Né? E brigando com a China. Né? Muito bem, mas vamos lá. Deixa eu chamar aqui o Fernando Santos, lembrando que nós estamos em parceria com a TV Guarujá Canal 11 da NET e a Guaru TV, lá em Vicente Carvalho, pelas nossas redes sociais. É o rádio que virou TV. Então deixa eu chamar aqui o repórter Fernando Santos, que ele foi, Marcelo, sabe aonde? Naquela UPA do Jardim Boa Esperança. Né? Aquela UPA, que aquilo foi uma vergonha, aquilo que aconteceu, que muito candidato fica fantasiando em cima dela. Mas você sabe que aquela UPA lá, ela foi feita porque em 2014, o candidato do PT ao governo do estado era o Alexandre Padilha. Isso. Lembra disso? Era o Alexandre Padilha. E aí a Dilma liberou assim para o Alexandre Padilha naquela eleição fazer UPA, porque era o mote de campanha dele, então eles faziam aqueles cachotões. Mesmo se não tivesse estrutura no município, né? Eles montavam. Fazia cachotões em tudo quanto é lugar, como se aquilo não tivesse custo depois para manter, não precisasse de profissionais, né? Não precisasse. E aí essa UPA foi colocada no lugar errado, a gente sabe disso. Ali foi no lugar errado. É que tinha que fazer, né? Ali a então prefeita Antonieta tinha que fazer. Tinha que fazer porque era uma forma de ajudar ajudar lá o Alexandre Padilha. Muito bem, aí fizeram aquela UPA. Foi usada durante um tempo, ela foi usada meio aos trancos e barrancos, era até boa, foi usada e tal, mas depois a própria Antonieta fechou. Vamos ver como é que ela está? O Fernando Santos foi lá e verificou pra gente. Vamos acompanhar. Você lembra da UPA do Boa Esperança, que foi entregue pela antiga administração em 2012 e fechada no final de 2016? Pois é, hoje nós estamos aqui para poder mostrar para você um novo projeto, o Centro Integrado em Saúde e também SAMU, aqui no Boa Esperança. A princípio essa obra ela foi dividida em 3 etapas, né? Sendo que essa primeira agora seria a limpeza de toda a área e a verificação de toda a estrutura. Começando já a execução da base do SAMU. E a partir da primeira etapa concluída, a gente vamos agora indo para os próximos passos, que é a parte da vigilância sanitária e as zoonoses também, né, na sequência.
A gente está fazendo essa parte de verificação da estrutura, da integridade da estrutura, e com isso a gente vamos determinar o que vai ser feito para as próximas etapas. A gente foi a faculdade escolhida pelo programa Mais Médicos para ser a universidade com o curso de medicina, e com isso nós temos o plano de contrapartida de melhorar todos os equipamentos que foram então escolhidos pela prefeitura como uma necessidade de melhoria. Aqui nesta unidade será um centro integrado de vigilância em saúde e SAMU. Isso quer dizer, num espaço nós teremos toda a necessidade, né, resolvida do ponto de vista de vigilância, tanto epidemiológica como saúde, vacinação e os programas relacionados com o que a vigilância toma conta, que é dengue, raiva e todos os outros relacionados com algum tipo de vigilância, inclusive a epidemiológica, né, e a sanitária também. E o SAMU, que precisa de uma área, um local em que possa ter várias opções de tráfego, que é justamente essa região aqui. Muito bom, então tá aí, esse é o novo projeto. Eu acho que um bom destino, hein? Ô Hermínio, você reparou na estrutura que tá a UPA lá, da antiga UPA do Jardim Boa Esperança? Dá medo. E tem gente dizendo que ia construir hospital municipal. É um absurdo as promessas que foram faladas naquele lugar. Tem que recuperar a estrutura primeiro. Não, lamentavelmente, é assim. Época de campanha, quando chega, a gente já vinha aqui falando desde o começo do ano, lembra? Falava assim, eu usei até eu fiz uma metáfora aqui. Nessa época de campanha, o que acontece? O que desfila na passarela é uma passarela, o que desfila é mentira. O que desfila é mentira. Tudo vai ser resolvido. Vai virar um país encantado. As cidades irão virar cidades maravilhosas, encantadas, né? É um negócio, uma ilha da fantasia. No estalar de dedos. Tá todo mundo sabendo que o país, não vou falar do planeta, o planeta está em crise, mas todo mundo está vendo, o país está em crise econômica. O governo federal não consegue fazer quase nada. O máximo que pode ver as obras que o Bolsonaro anda fazendo aí é recapeando estrada, rodovia lá para o Nordeste usando o Exército. Usou o Exército para fazer. Porque não tem dinheiro. Você vê que a guerra lá com o Paulo Guedes lá é a questão de não furar o teto. E é uma briga, o orçamento, o orçamento é curto. Esse ano o Brasil, como todos os países do mundo, se envolveram numa crise muito grande. As cidades estão sentindo essa crise. Aí vem o gestor público e vai dizer que... Eu já ouvi coisas assim absurdas nessa eleição. Só não vou dizer aonde. Depois que acabar a eleição eu digo aonde, eu ouvi. Mas já ouvi que vai ter Bolsa Município. Vai ter Bolsa Município. Como é que o cara vai dar uma boa? O governo do estado não consegue... Eu já ouvi Banco Municipal. Banco Municipal, acho que o nome é esse, Banco Municipal. Isso mesmo, Marcelo. Fazer um Banco Municipal. Paulo Guedes está brigando lá com o presidente e tal, uma guerra tremenda, eles estão lá, porque esses 300 merréis aí que eles estão dando não vai dar para continuar. O presidente está falando toda hora, não tem como. Estão tentando arrumar daqui o tal do Renda Cidadã lá, Brasil Cidadão, sei lá o que é o Bolsa Família, que o Lulão lá disse lá em 90... não tem dinheiro, né? Lá em 2000, o Lulão dizia que esses Bolsa, tudo aí que tinha aí, era compra de voto. E agora o governo federal está tentando achar um jeito para comprar uns votinhos. Então, tá aí, Renda Cidadã, Bolsa Cidadã, sei lá o quê, para substituir o Bolsa Família. E aí o que acontece? Não tem dinheiro, Marcelo. O camarada fala assim, eles pegam um orçamento de uma cidade... Eles até montam, mas vão furar o teto. Mas eles pegam o orçamento da cidade e falam assim, essa cidade... Eu vi numa cidade aqui do litoral, um dos candidatos aí, falando que... Não, a cidade ela arrecada tantos milhões. E com tantos milhões não é possível que não dê para aplicar. Ora,
50%, até para você que está nos acompanhando aí pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais. Ó, esse é um assunto chato, eles não gostam de falar não, porque vão perder voto. Como eu e o Marcelo não somos candidato a nada, então a gente fala. Cadê o Luiz Paulo? Tá aí o Luiz Paulo? Professor Luiz Paulo, bom dia, professor. Me ajuda aí. Bom dia, Hermínio. Vamos lá. Bate o assunto do dia. Vamos embora, vai. Põe o assunto do dia. Vamos lá. Assunto do dia. A maior tribuna livre do rádio. Quer dizer, não é tão livre assim, mas é alguma coisa muito parecida com qualquer liberdade. Não é tão livre assim, não. Certo? Mas vamos lá. Professor Luiz Paulo, eu estou ouvindo aí os candidatos falar. Toda liberdade existe responsabilidade. Exatamente. Então vamos lá. É isso aí. Então, os candidatos estão falando do orçamento. Eles não vão nunca dizer o que é o orçamento. Eles nunca vão dizer o que é o orçamento. Só vai falar... Isso irrita as pessoas acham que o prefeito ele vira uma espécie de mini ditador, e não é isso. Não é um déspota ou um absolutista. Ele precisa fazer o que a lei manda. Se não fizer, ele, inclusive, durante o mandato, pode perder esse mandato por não cumprir a lei. Especialmente no orçamento. Dá uma analisada. O orçamento do município, ele é muito engessado, ele tem determinantes. Então, existem percentuais que tem muita gente falando... Eu vou falar do Guarujá, eu posso falar. Você, como jornalista, de repente não tem essa posso também, eu posso falar, não tem problema. Mas tem gente falando assim, esse prefeito fica gastando fazendo mirante e não faz unidade de saúde. Ele não pode pegar o dinheiro do mirante e usar na unidade de saúde. Por quê? É verba carimbada. É verba carimbada, é verba que é para o turismo. Mas eu não acho isso certo. Então, se você não acha isso certo, faz o seguinte: você elege deputado estadual e muda a lei estadual do DAD. Ou cobra o seu deputado. Também. Porque algumas vezes as verbas que vêm aqui para a cidade, elas não são para saúde, elas são para turismo. Por quê? Porque é o que está disponível. Algumas vezes, alguns prefeitos, não é o caso agora, mas o prefeito, ele dá aquela sambadinha, ele dá aquela malemolência, vamos dizer assim, jurídica, para fazer uma rua. Não, para fazer uma rua, e ele consegue provar que o asfaltamento daquela rua é porque ela é uma via arterial, para atender o turismo e tudo mais. Vai atender a demanda de trânsito normal da cidade, mas também vai atender o turismo. Então ele até consegue fazer alguma coisa de infraestrutura para a cidade, usando como base a justificativa do turismo. Mas não é toda obra que ele consegue dar essa sambada, até porque ele dá uma justificativa legal, que é aceita tanto pelo Ministério Público e depois pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas vamos lá, Luiz Paulo. As pessoas, elas não querem ouvir isso. Tem uma situação de vontade política do prefeito, do governador, do presidente? Certamente. Mas existe uma série de coisas que acontece independente da vontade do presidente, do governador ou do prefeito. Por quê? As verbas, existe uma lei chamada LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma diretriz. Se você não seguir essa diretriz, você se desviar dela, você comete crime de responsabilidade se você é executivo. É simples assim. Está direcionado. Então, deixa eu falar aqui para os nossos ouvintes, nos acompanham no rádio, na rede social e na TV. Tanto na Guaru TV como na TV Guarujá. Então, assim, me ajuda aí, professor Luiz Paulo e Marcelo Castilho. Você tem um valor, vamos supor que seja 1 bilhão. Vamos fazer uma conta redonda. O orçamento daquela cidade é 1 bilhão. 1 bilhão de reais. É muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Só que quase 50%, vamos colocar 50%, é folha de pagamento. Que é os servidores. 50%. Exatamente. 50%. Vamos só colocar uma situação. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas quem é que executa a política pública? Quem é que está atendendo o cidadão? Seja no pronto-socorro, seja na varreção de rua, seja na educação. Não tem seja saída. Fazendo a obra pública, o servidor. Não tem saída. Dentro de uma cidade, o maior empregador é a prefeitura. Ponto. Isso aí está resolvido. Normalmente é isso. Está resolvido. Poucas cidades que esse arranjo é diferente. Mas vamos lá. 50% folha. 25% do restante, educação. Não é isso? 25%. Sobra só 25, então, hein? Não, que estão tentando mudar isso em Brasília, né?
Mas não vai mudar, não. A resistência é grande, felizmente. 15% saúde. Saúde. Acabou. Tá restando só 10%. Só 10% que é para você fazer, para você reinvestir. Infraestrutura. Você manter, para você... E aí, como é que faz? Então, Porque aí a gente tem que pensar... no termo da cidade, em todas as outras áreas. Você tem meio ambiente que você tem que pensar, você tem na infraestrutura que você tem que pensar, você tem que pensar na situação metropolitana e realização de projetos, porque você vai, de repente, montar... Tem gente que vai reclamar assim, olha que absurdo, a prefeitura gasta metade do seu dinheiro com o servidor público. Olha, em alguns casos sai mais caro quando você terceiriza. Imagina todo e qualquer projeto que a prefeitura tenha que fazer, ela tem que contratar uma empresa para fazer. Sai mais caro do que ter uma equipe. E tem outra coisa, Luiz Paulo, tem outra coisa. Prefeito nenhum, cargo de executivo nenhum, pode demitir servidor ao bel prazer. Existe um regramento para isso, para você poder, de repente, exonerar em último caso. Sim. Quando você mesmo quando você contrata o servidor... existe um regramento a partir da Constituição de 88 que vai dizer do concurso público. Esse concurso público, ele não é a garantia, passei no concurso, agora estou empregado pro resto da vida. Não. Durante 2 ou 3 anos, dependendo da carreira que você ingressar, você passa por um estágio probatório. Mas a prefeitura não faz o... Aí é uma questão de regramento de cada prefeitura. O munícipe, a OAB, o Ministério Público, ele que tem que fazer esse acompanhamento, tá? Mas existe o regramento do estágio probatório. Durante esses 3 anos você não está efetivado de fato. Você comprovou eficiência, você comprovou competência. É tipo um estágio, né? Exatamente. Aí você é efetivado. E mesmo depois de efetivado, aí já é um processo um pouco mais complicado, tá? Até para garantir a estabilidade do servidor, para ele não ficar sendo admoestado por ter uma diferença política com alguém, mas se ele cumpre a função dele, tá? Ô, Luiz Paulo, eu vou tocar em outro... Se ficar comprovado que ele está roubando, que ele não está cumprindo a função dele, né, se ele está se locupletando ou se ele está prevaricando, aí existe o devido processo para expulsão dele. Tocar no assunto que é um assunto meio... Ele é complicado, é muito polêmico e às vezes até indigesto, mas é importante. Você falou aí que se terceirizar, sai mais caro. Não é verdade. Sai mais barato. Se você usar... Desculpa, em projeto sai mais caro. Se você usa o servidor de carreira para fazer determinado serviço, ele custa mais caro em determinadas áreas. Não vamos entrar nesse momento... Eu estava falando de projetos. É isso, tá, mas fica mais caro. Aí o que acontece? Vamos voltar aqui no ponto. Você escuta em todas as cidades, muitos candidatos dizendo que vão enxugar a máquina. Esse é um problema. Não, eu vou demitir, eu não vou ter cargos disso, cargo daquilo. A pergunta que se faz é a seguinte... Os cargos comissionados... mas como é que você vai atender a população? Explica. A população da cidade cresceu. Aí como é que você fala que você vai reduzir se a população cresceu? Então a população vai ficar com um péssimo trabalho lá na frente. Um péssimo serviço, melhor dizendo. Péssimo serviço. Tem que ficar atento a esse tipo de pegadinha, porque quando o camarada senta lá, no dia 1º de janeiro, ele senta naquela cadeira, tudo aquilo que ele falou durante a campanha, se esquece. Olha o Bolsonaro aí. Não, eu não vou me lidar, não vou andar com ladrão, não vou andar com corrupto. Estão todos os corruptos do lado dele. Ele é aquela moça de família dentro do prostíbulo. É meio complicado, né? Não dá para compreender. Eu ia falar outra coisa, mas não dá para compreender. Eu não consigo entender essa coisa. Eu usava muito antigamente, você andar no pântano e você não se suja. Como é que é isso? E não leva a mordida do jacaré também, não dá para entender. Entendeu? Então, quando o camarada fala assim, eu vou tirar tantas secretarias. Olha o Bolsonaro aí, tirando ministério, tá? Vai repor os ministérios, tem que repor. Porque senão você não atende. Não, e não é só isso. Vamos pensar o seguinte, um ministério que eu tenho um contato mais próximo, que é o de Ciência e Tecnologia. Existem assuntos que são tangenciais à comunicação, certamente, mas o Ministério da Comunicação tem um escopo, tem uma finalidade, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem outra.
Então, juntar os dois não fez bem para nenhuma das duas pastas. Não agilizou o processo em nenhum dos dois casos. Então, a estrutura que era do Ministério das Comunicações foi incorporada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e não houve economia de tempo nem economia de recursos. Tanto que não houve nenhum trauma na separação dos dois ministérios. Foi casuística a separação para poder acomodar o Fábio Faria? Certamente que foi. Mas era uma coisa que era uma tendência que ia acontecer. É a mesma coisa você pegar o Ministério de Minas e Energia e colocar junto com infraestrutura. Agora, no município, Luiz Paulo, são atividades que, em alguns casos, são tangenciais, mas elas são concorrentes, elas são diferentes entre si. Mas aí talvez o povo não entende esse negócio. Brasília é muito complexo. Agora, na cidade, quando o candidato diz que vai reduzir, ele sem ter feito um estudo, hein? Tá todo mundo... Eu tô ouvindo em todas as cidades, eu tô ouvindo em Praia Grande. Eu ouvi um debate... O funcionamento da prefeitura. Eu ouvi um debate na Praia Grande, vi em São Vicente, São Vicente é o circo dos horrores, né? Ali o camarada vai reduzir quase a zero as secretarias, Aí eu fico aqui pensando, como é que você vai atender a população pobre, que é uma população empobrecida lá em São Vicente? Como é que você atende? Fico aqui pensando cá com meus botões. Em outras cidades, e sem fazer um estudo, não tem um estudo de impacto social, de impacto econômico, não tem um estudo, simplesmente ele acha que é um bom tema para comover quem vai votar, então o camarada lança eu vou pegar, se a cidade tem 20 secretarias, eu vou colocar 10. Mas qual é o estudo que você fez para colocar 10? Como é que aí chega lá, se ele ganha, ele assume, ele põe 25. Aí ele chega lá... Eu posso dar um exemplo do governo Você ri, do Estado Cláudio? de São Paulo. É fogo. Eu posso dar um exemplo do governo do Estado de São Paulo, com a extinção de uma série de empresas e mecanismos que nós tínhamos de planejamento estadual. A Implaza, ela foi extinta, nós temos a Secretaria de Planejamento extinta, nós temos o pensamento estruturante, ou aqueles que coordenavam o pensamento estruturante do Estado, que foram defenestrados do estrutura do governo. Aí eu pergunto para você, o que quer o Estado de São Paulo para os próximos 50 anos? A Implaza fazia isso. O primeiro objetivo da Implaza era fazer a coordenação da região metropolitana, dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. O Brasil quer planejamento para daqui a 50 anos em determinados setores? Eu acho que não. Então, mas a minha função enquanto professor, enquanto geógrafo, mas principalmente enquanto cidadão, é falar assim, do meu entendimento, do que eu pude estudar, eu quero. E não é questão só do querer, a situação voluntariosa, é necessário. Nenhum país se constrói de 4 em 4 anos. Concordo com você, mas o problema é quem está lá no poder, que poderia engatilhar isso, dar celeridade para esse planejamento. Eles querem fazer isso? Querem planejar daqui a 50 anos? A sociedade quer pensar nisso? Mais uma vez, a minha função enquanto professor, enquanto propagador de uma verdade científica, é alertar a população, seja em sala de aula com os meus alunos, seja através de veículos da imprensa como vocês aqui. Muito bem. Eu preciso fazer esses alertas. Se a população não vai ouvir, aí já é um problema da população. Ela não pode dizer, ninguém nunca me avisou. Luiz Paulo, Luiz Paulo, é bem simples. Por cidadão, qualquer cidade, munícipe de qualquer cidade, é assim, Hoje, estão vendendo em todas as cidades estão vendendo a Ilha da Fantasia. A Ilha da Fantasia é a cidade dos sonhos. É uma cidade dos sonhos. Uma Disneylândia, assim, complicadíssima. Menos de um mês e meio. Entendeu? É fácil tirar morador da favela, é fácil tirar morador do morro, é fácil tirar da linha do... Tudo muito fácil. Eu ouvi um candidato falando que ia transformar o Paço Moacir Fernandes em hospital. Tudo muito simples. Tudo simples. Quem não conhece o espaço do Moacir Fernandes pode dizer uma bobagem sem tamanho dessa. Tudo simples. É tudo simples. Você vai fazer alguma coisa para encantar o povo.
né? Para encantar. O negócio é o discurso para encantar. É tudo simples. Quando senta lá, no dia 1º de janeiro, dia 2, primeiro é festa, dia 2. Quando chega no dia 2, que aí chama o secretário de Finanças, é aí que começa. Abre ali, ó. Bota aqui, ó. Capivara aqui. Como é que tá da cidade aqui? Bota aqui. Não, qual é o número? Padrão isso quando ele não sabe nas equipes de transição, né? Um panorama, né? Que vai pegar. E ele sempre fala, quando ele tem essas promessas faraônicas, essas promessas totalmente descoladas da realidade, quando ele toma o assento na cadeira de prefeito, fala, primeiro nós temos que fazer os estudos. Ora, já não fez antes? Não, depois ele vai fazer, porque ele sabe que o cobertor é curto. Aí outra coisa, o que eu estou ouvindo em várias cidades, eu vou a Brasília buscar recurso. Aí eu fico cá me perguntando, aonde? Onde você vai buscar recurso? Com o Paulo Guedes? Olha, Emílio, me permita, data máxima vênia, pode recurso dar. A. O que não acontece, aí eu estou cutucando as equipes permanentes das prefeituras, elas não têm a capacitação necessária, elas não sabem fazer os projetos. E lamento dizer para você, acontece, professor, com todas as máximas vênias, eu lamento dizer para você. O que o presidente da República diz é que não tem dinheiro. O que o Paulo Guedes diz, não tem dinheiro. Acabou, pronto. Só que, se você contratar a consultoria para fazer o projeto... Não tem dinheiro. Hermínio, você pode me ouvir? Então, mas não tem dinheiro, o município não tem dinheiro, Luiz Paulo. Mas o município não tem dinheiro. Tem que contratar onde? Quem que vai contratar? Você consegue me ouvir? Deixa eu falar. Então, mas quem é que vai contratar? Explica para nós aqui. Quem é que vai contratar? Se o município contratar a consultoria para fazer determinado projeto, tá, de determinada pessoa, ela tem os contatos em Brasília para fazer o recurso chegar. Olha só que coisa. Não tem dinheiro para fazer isso. O município não tem dinheiro para fazer. Não tem dinheiro, mas as obras acontecem. Algumas obras acontecem. Me explica isso? Eu te explico. É planejamento. É um planejamento muito sério, muito sério. Nós não podemos entrar dentro dele, porque estamos num período eleitoral. Eu estou falando do Brasil inteiro. Não, mas estou falando aqui da nossa região. Não vamos confundir o nosso ouvinte. O ouvinte, ele pensa na região. Quando acontece obra, você vê muitas obras acontecendo, são duas linhas. Ou o município se endividou durante os próximos 20 anos para fazer tantas obras, ou o secretário de planejamento, ele é muito bom, que aí conseguiu juntar os cacos daqui, dali para fazer fazer obra de drenagem, o asfalto, para manter a zeladoria, entendeu? É por aí o caminho, Luiz Paulo. Não dá para inventar a roda nesse sentido, não. Ou você se endivida, que é o que acontece com muitos municípios. Inclusive tem alguns aqui na região que estão endividados até o pescoço com obras faraônicas e que continuam enchendo d'água tudo lá. Mas acabou, não tem essa. Eu vou para Brasília. Brasília esquece. Brasília você esquece, não tem grana. O presidente, pelo menos tem uma coisa que o Bolsonaro fala assim com toda... Não tem dinheiro. Acabou. Você quer o quê? Não tem dinheiro. Simples assim. O Brasil arrecadou menos. Um desemprego de 14 milhões de desempregados, fora os desalentados, fora os informais, o governo está tendo que dar para 60 milhões de brasileiros. 60 milhões de brasileiros dando R$600, agora está dando 300. Aí você quer o quê? Você quer dinheiro? Para quê? Você tem que pegar o teu orçamento, é aí que vai a diferença. O que o gestor público ele fez com o orçamento da cidade? Por isso que alguns prefeitos, até alguns que estão concorrendo à reeleição, estão levando uma certa vantagem. Em algumas cidades. Por quê? Porque ele soube pegar aquela graninha que ele tinha lá e fazer engenharia correta e saber sobrar o dinheiro e fazer as obras que eram necessárias da cidade. Olha, Hermínio, também tem aí uma participação do servidor público. Eu vejo em alguns casos de candidatos à reeleição que estão com uma vantagem ou boa vantagem, eles souberam utilizar os talentos da própria equipe, aqueles que já eram concursados, e economizaram bastante recursos com consultorias. Mas se ele não tem essa visão, eu sempre falei aqui desde o começo,
quando estava você e o Denis Mari aqui, lá em 2016. Eu sempre falei para vocês, as coisas só vão acontecer se o prefeito quiser que aconteça. Não adianta... É a famosa vontade política. É a vontade do prefeito. Se ele priorizar, vai acontecer. Se ele prioriza, acontece. Por exemplo, é o que a gente vê, vamos falar do Guarujá, fala do Guarujá. O que a gente vê, saúde melhorou consideravelmente. Parte turística, não precisa nem falar nada, né? Não. O transporte. O transporte mudou. Então, quer dizer, você vê, é o que você prioriza. A gente olha a nossa orla. Você vê o que a única cidade que tinha uma orla muito acesa e era celebrada por isso era Santos. Você olha a nossa orla, ela em alguns pontos ela é até atualmente mais luminosa do que de Santos. Você pega a parte das Astúrias e de Pitangueiras hoje, ela tem o índice de lumens, né, que é como a gente vai medir a luminosidade, ela é maior do que o do Gonzaga, por exemplo. O problema todo é que chega nessa época agora, e esses próximos, agora são 12 ou 13 dias, daqui para frente você vai ouvir coisa do Arco da Velha. Você vai ouvir e tal. Eu me lembro que teve uma eleição, tinha para resolver o problema do trânsito de caminhões, ia ter teleférico de containers. Descendo. Eu ouvi essa. Descendo lá do Planalto. Meu Deus. Teleférico de container. Ia descer, aquele container pendurado, assim, descia a serra. E eu perguntei pro candidato aqui, mas desce? Lá em cima. A tecnologia existe, eu nunca ouvi falar, mas já existia naquela época. E se acontece algum defeito? Fica pendurado. Ou cai, né? Vai cair em Cubatão, hein, Marcelo? Cai em Cubatão, onde você mora aí. Não. Isso, primeiro que não passa, né? Em algum momento ia cruzar ou com uma linha férrea ou com uma das rodovias. Complicado, né, velho? É complicado. Já teve candidato aqui, em outras eleições, não nessa aqui não tem, mas em outras eleições, dizendo que o aeroporto, por exemplo, que agora está no caminho certo. Eu sempre, uma coisa que eu falo assim, mas você sempre falou? Sempre falei mesmo. Eu sempre discuti esse assunto do aeroporto. Só vai acontecer se o presidente da República quiser. Aí quando o Bolsonaro, quando ele começou o mandato dele, ele disse pro Tarcísio que ele queria tirar da frente dele esse monte de esqueleto em aeroporto. O que o Tarcísio fez? Chamou os prefeitos envolvidos, o prefeito de Guarujá foi lá e tal, e tá aí, tá andando por conta da vontade do presidente. Só espero que não coloque nenhuma barreira no meio do caminho, né? Mas parece que está indo. Nesse caso a barreira já foi retirada, porque nós tínhamos uma situação de uma concorrência, mas a partir do momento que a Infraero, que é a Autoridade Nacional para a Administração Portuária, ela assume a administração do aeródromo do Guarujá, esse certame licitatório ele é afastado, porque a Infraero ela pode se arvorar disso antes de qualquer outra empresa, ela tem a prioridade sobre isso, e aí todo aquele estudo de viabilidade técnica e viabilidade financeira é incorporado à gestão da Infraero. Nós já temos uma superintendente da Infraero no município aqui, agindo aqui no município, trabalhando aqui, inclusive ela trabalha na sala ao lado da minha, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário. E as ações agora para adotar o aeroporto com o mínimo da infraestrutura para ele deixar de ser militar e passar a ser civil vão acontecer uma parceria da Infraero com a prefeitura. Então é isso, é vontade, eu sempre falei, é vontade do presidente. Agora o ministro, parece que é o Tarcísio, ele está aí... Tarcísio de Freitas. Está envolvido, é uma pessoa muito séria. Contadíssimo pelo Bolsonaro. Então é por aí. Pode ser que saia de São Paulo, viu? Pode ser que saia por conta disso. Então eu sempre falei por conta disso. Mas quando era aquele oba-oba, muita festinha, muito cafezinho da manhã, muita foto para sair do jornal, isso não andou. Aquilo que você adora, Emílio, os protocolos de intenção. Eu fui cobrir cada protocolo de intenção, sabe? E aí vai. Ou as maquetes de obra, né? Também, né? Entendeu? Mas aí, preparem-se porque é isso. A cidade da fantasia, cidade encantada, daqui para frente, esses próximos 12 dias, vocês vão ver coisa do Arco da Velha. Se transformar isso aqui num paraíso. Uma coisa assim maravilhosa e tal. Vocês estavam falando da UPA do Boa Esperança, que eu moro perto.
Ali a infraestrutura feita ali é uma infraestrutura provisória, ela é pré-fabricada e tudo mais, ela comporta o que é aquilo, um prédio térreo. Você vai fazer o segundo andar, teria que arrasar tudo aquilo e fazer novas fundações e tudo mais para poder fazer. Como tem um candidato falando que vai fazer um hospital municipal ali, aliás, um hospital de clínicas, não é só um hospital de clínicas. O terreno ali teria que pegar o Campo do América também, teria que até avançar em outras áreas, pegar o campo ali do pessoal da CTA. Não vai acontecer, não vai. Tem outro falando que vai utilizar a prefeitura para fazer o hospital, só quem não conhece, melhor dizendo, aquele espaço, ele não se digna, ele não tem a circulação necessária para ocupar mesmo assim ia ser um hospital pequeno, um hospital muito limitado, que não atenderia as necessidades da cidade. Banco municipal... Vai ter banco municipal. Isso eu quase vai caí ter, vai ter. Não vem defender não. Vem defender não. Eu sei que você quer defender, que é seu amigo e tal, não quer defender. É banco municipal. É nosso amigo, né? Mas... Quando você fala em banco municipal, pode soar estranho, mas a iniciativa de você ter uma moeda social circulando na cidade alternativa à moeda oficial, mas ela dá bem certo em comunidades eu estou falando muito empobrecidas e muito apartadas de qualquer... Então não dá certo, então peraí, então não dá certo. O poder público não tem estrutura para isso. Acabou, não tem estrutura, não tem... Mas não é a questão... normalmente não é o poder público que conduz isso, é a sociedade civil organizada, né? É a própria organização da sociedade. Agora vai ter... Se o poder público está intervindo, já deixa de ser uma moeda social, passa a ser oficial, né? Vai ter Vale Creche agora, você vai poder botar seu filho na creche se você quiser, porque o município vai pagar o Vale Creche. Vai ter, que outra coisa que eu ouvi também... Vai ter creche noturna, Hermínio? Vai ter creche noturna, vai ter... Mas isso já tem em Guarujá. Não, mas o quê? Nós temos uma creche noturna na cidade. Mas tem pagar. Vai querer dizer que todas as creches vão ter horário noturno. Não, mas não é uma, vão ter milhares. E outra coisa, eu vou pagar por isso, eu vou pagar. Tá aqui o dinheiro, Cláudia Bispo, pega aqui o dinheiro, bota seu filho, a sua filha já é grande, né? Bota seu filho na creche lá, você vai igual com uma creche. Outra coisa, eu vou te dar dinheiro também para você comprar o uniforme do seu filho. Eu fico aqui perguntando, o que vai fazer? Vai fabricar dinheiro? Só se for, não? Vai fabricar dinheiro? Porque o governo federal não está conseguindo pagar R$300. O Paulo Guedes está lá com um problema enorme para resolver. Malabarismo. As cidades estão empobrecidas por causa dessa epidemia, essa pandemia. E olha só que coisa, há um mês tinha a farpa do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia. Hoje o Rodrigo Maia fala, o Paulo Guedes está certo, é o único que quer manter o teto, que não quer furar o teto de gastos, é o responsável do governo, o governo não tem articulação, e é verdade, o governo federal não consegue conversar com o legislativo, e a gente nem está falando de conversar no toma lá da cá de cargos, não é isso. Tem, né, Luiz Paulo? Ele se preocupa em guardar dinheiro em lugares íntimos do que conversar, né? É complicado. Muito bem, para fechar o programa, professor Luiz Paulo, vamos lá. Vamos lá. O que você acha? Hoje está tendo eleição. Hoje acaba isso aí lá nos Estados Unidos? Hoje. Já acaba? Na verdade, vai acabar daqui a alguns dias, né? Se a gente chegar no número mágico de delegados, pode acabar hoje, amanhã de madrugada, nas primeiras horas de amanhã. Vai depender do ritmo da apuração. Já dá para ter Nós já tivemos um recorde na arrecadação de votos, no recolhimento de votos antecipados, né? Vai passar dos 100 milhões de votos. Nós estávamos anteontem com 98 milhões de votos já recebidos pelo correio. Então vai superar os 100 milhões com certeza. E aí pode dar algum problema, porque uma boa parte, as projeções mostram que uma boa parte desses votos antecipados é do pessoal que está se prevenindo a exposição na rua e tudo mais, que apoia o Biden.
E aí o pessoal que não está ligando muito para a pandemia, não está acreditando muito na pandemia, é mais partidário do Trump. Então pode ser que no começo da apuração, os primeiros votos em muitos estados são os votos feitos no dia de hoje, e só depois eles começam a apuração dos votos do correio. Então pode ser que tenha uma impressão que o Trump vai começar na frente e depois o Biden, pela apuração dos votos do correio, vai adiante. Então o Trump, inclusive na Pensilvânia, que esse é o método, ele pode contestar os resultados da Pensilvânia a partir do momento que o Biden mude, mas isso conjecturando que o Biden vá ficar na frente do Trump. Porque a gente pode ter uma surpresa, como aconteceu mesmo na eleição anterior, em 16, quando a Hillary Clinton, mesmo com 3,5 milhões de votos a mais no voto popular, o Trump conseguiu os 270 delegados do colégio eleitoral e ele levou a eleição. Aliás, como aconteceu com o Bush filho em 2000, como aconteceu da história americana, nós temos 5 vezes o presidente, e todas as vezes eram republicanos, aliás, o presidente mais votado não foi o que acabou levando o colégio eleitoral. A célebre briga entre o George W. Bush e o Al Gore. O Al Gore em 2000, aqueles 500 votos na Flórida. Veja, 500 votos é um resultado mínimo. Aí a contestação até valeria, né? Mas no caso da Hillary, os 13,5 milhões de votos, eu até entendo o sistema do colégio eleitoral dos Estados Unidos, é uma forma realmente de você praticar um maior equilíbrio entre os estados, mas você acaba tendo essas deformidades que o crescimento demográfico trazem, e a vontade popular algumas vezes não é respeitada, infelizmente. Muito bem, Luiz Paulo, vamos lá. Hoje, então, está encerrando. Lá para meia-noite, dá para ter mais ou menos uma ideia, você acha que não? Não, porque o último estado a fechar a urna é o Alasca, é a região de Anchorage, a região de Nome, que só vai fechar às 3 da manhã de amanhã, né, por conta de todos os fusos horários. A gente tem o encerramento das urnas na costa leste a partir das 7 da noite, seria por volta de 9 da noite aqui conosco, que a costa leste tem o mesmo horário. Tem pesquisa boca de urna? Eu tenho uma aqui. Boca de urna tirando a Fox News, que coloca uma pequena vantagem do Biden dentro da margem de erro, todos os outros órgãos de pesquisa colocam o Biden com uma vantagem, às vezes, de mais de 10 pontos. Né? Mas vamos lembrar que a Hillary Clinton tinha também uma vantagem até maior há 4 anos e acabou não levando a Casa Branca. Né? Uhum. E a decisão deve ficar para 3 estados, né? 3 estados podem decidir essa eleição americana. Nós temos aqueles twin states, né, aqueles estados que mudam frequentemente de posição. Alguns estados são consolidadamente democratas, como é o caso da Califórnia, Nova York, e outros estados são consolidadamente republicanos, como é o caso da Carolina do Sul e o Texas. Mas tem alguns estados, como a Flórida, como a Arizona, como a Iowa, como a Pensilvânia, que eles oscilam. Ora eles são republicanos, eles dão a maioria para os republicanos, ora eles dão a maioria para os democratas. Então esses twin states, eles algumas vezes são os decisivos para dizer, eles vão ser o fiel da balança se o winner leva tudo, né, o campeão leva tudo em 48 estados. Se você tem uma vitória de um voto nesses estados, você leva todos os delegados. Só em 2 estados é que há divisão. Se o candidato democrata tiver 60% dos votos, ele leva 60% dos delegados, e o republicano os outros 40%. Então, na maior parte dos estados, o vencedor leva todos os delegados. Eu também acho isso um pouco complicado para demonstrar o equilíbrio entre republicanos e democratas. Mas agora, é o sistema que eles adotam. A gente só pode opinar, mas tentar fazer alguma coisa para mudar não está na nossa alçada, né? Agora o Trump já vem ameaçando, né? Se for consolidado o resultado na urna, que o Biden seja o vencedor, ele está prometendo contestar o resultado. E aí isso pode demorar ainda mais, não, Luiz Paulo?
Sim, como eu citei, o caso da Pensilvânia, a forma com que eles fazem a apuração dos votos, vai ser um caso que com certeza o Trump, se ele se mostrar a pessoa pouco afeta à democracia, pouco afeto ao bom senso, como ele sempre o foi, não é de agora, então não vai ser nenhuma surpresa, ele com certeza vai judicializar. E aí a gente tem uma Suprema Corte claramente conservadora, pró-Trump. Né? Vamos lembrar que ele já nomeou 3 dos 11 ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. O negócio não tá fácil, não é brincadeira não, né? E é interessante lá, mas hein? Veja, Luiz Paulo, é interessante. Há uma tendência... O povo lá vota num colégio eleitoral, certo? Em delegados, né? E é interessante. É isso mesmo, não? E dá indicações para os delegados irem pro colégio eleitoral. E o camarada não pode mudar o voto, né? Ele não muda, né? O delegado não muda, ele tem que seguir qual é a tendência, é isso mesmo, não? Porque você tem 2 comitês agindo. Se a maioria dos votos dos 48 estados onde você leva tudo, se a maioria dos votos for republicano, o comitê republicano é que vai indicar os delegados. Se fosse aqui no Brasil, se esse sistema fosse no Brasil, ia ser uma briga de foice, hein? Aqui. Mas aí a forma com que os estados se constituíram no Brasil foi muito diferente da forma com que os estados se constituíram lá nos Estados Unidos. E você tem a presença lá de 2 estruturas partidárias bastante fortes. Na verdade eram 3, tinha o partido IN também, no século XIX, que acabou se esfacelando, como acontece, aliás, em muitos países, que você tem no máximo 5 ou 6 forças partidárias. Aqui, como é que você vai... fortalecer os partidos políticos quando você tem esse esfacelamento em mais de 40 legendas? É muito complicado, né? Muito bem. A Califórnia tem 55 votos, né? Eu acho que é o estado que tem mais votos, né? O estado mais populoso da federação e é o que tem maior número de delegados, mas você tem os 14 votos da Flórida também são muito decisivos, porque a Califórnia, como eu falei, normalmente os 55 são democratas, dificilmente eles serão republicanos. Na história recente, nós só tivemos um caso, eu estou falando da história recente, nos últimos 120 ou 130 anos, nós só tivemos um caso em que o presidente da eleição ganhou em mais, foi em 49 estados, que foi o Ronald Reagan na sua reeleição em 84. Tem estado. Você vê que tem estado. 49 estados. Tem estado americano que tem 3 votos. Tem estado americano que tem 1 voto. 1 voto só. O Wyoming, por exemplo, é um exemplo ótimo disso, porque todos os estados têm direito a 2 senadores, né? Você tem uma igualdade dos estados, das unidades da federação frente ao Senado Federal, mas a composição da Câmara de Deputados, lá que eles chamam Câmara de Representantes, vai depender do número de habitantes. Então, no caso do Wyoming, só tem 1 representante. A densidade demográfica, a quantidade de pessoas no estado faz com que exista só 1 deputado federal e 2 senadores. Então lá é mais fácil você ser senador do que ser deputado federal. São 538 votos em disputa e se levar 270, está eleito. É o número mágico, 270, mesmo como aconteceu com o Trump, que foi um caso muito excepcional, mais de 3 milhões de votos a menos que ele teve em relação a Hillary Clinton, mas ele conseguiu 278 votos do colégio eleitoral. Aí acabou levando. Muito bem. Bom, professor, vamos fazer aqui. Acho que amanhã ainda não dá para ter uma ideia. Você acha quem leva? Amanhã de manhã, sim. Amanhã, quando tiver durante aqui o Bom Dia Cidade, já dá para ter uma boa projeção. O que você acha? Mais ou menos, Luiz Paulo, 80%, 90%? Acredito que sim. E o que você acha? O que vai acontecer? Vamos lá, para encerrar o programa. Por volta das 5, 6 da manhã aqui, horário de Brasília, a gente já vai ter uma boa projeção e do que eu estou vendo da velocidade de apuração em alguns lugares, eu acredito que a gente já vai ter a indicação dos 270 delegados para um ou para outro. Vai dar o quê, na tua opinião? Olha,
Sem torcida. O que eu vejo... Sem torcida. Quem que vai ganhar? Não, sem torcida. Eu tô tentando fazer uma observação isenta, embora das minhas preferências. A parte das minhas preferências. Mas no que eu pude conversar com colegas que eu tive a oportunidade de fazer faculdade ou alguma pós-graduação que estão morando por lá, e das pesquisas que estão disponíveis, como eu falei, a única que dá o empate técnico na margem do empate é a da Fox News. Todas as outras projetam uma vitória ampla do Biden. Mas eu falei, eu tô com a minha pulga atrás da orelha, porque a expectativa de vitória da Hillary era muito maior há 4 anos e não aconteceu, não se consolidou. Só que nós temos 4 anos de governo Trump, perdão, com 200 mil mortos nas costas do Donald Trump por conta de uma ação muito equivocada que ele teve na gestão da pandemia. A Cláudia Por Bispo... mais que tenha havido uma recuperação econômica, a gente precisa falar sobre isso, houve, mas não foi graças ao Trump. Ele não tinha um projeto claro, por exemplo, para o empreendedorismo local. Ele tinha para as grandes empresas, mas para o empreendedor de pequeno porte não tinha. Luiz Paulo, para encerrar, você acha que o Biden ganha? Acho. Cláudia Bispo também. Acho que o Biden... Por que você acha, Cláudia Bispo? Você viu o que aí? O que já mandaram para você? Eu já vi que você está olhando o celular aí você falou, olha, a Cláudia Bispo pegou o celular e falou assim, ó... O Biden Informação ganha. privilegiada, hein? O Biden ganha. Ela tem alguma agência. Ela falou de um jeito como se ela estivesse pegando das cartas ou olhando nos búzios, né? Pegou aqui, o Biden ganha, hein? Biden vai ganhar essa eleição. E aí, vai ganhar mesmo? Vai. Ela tá dizendo que vai tá lá dizendo. A mãe Cláudia. E o baixinho? Agora o baixinho, a opinião importante é do operador. Quem que você acha que ganha, ô baixinho? Vai falar do Trump, quer ver? Ih, rapaz, olha o Trump, acho que é o Trump ganha, Trump. O Trump, já começou aqui começou um debate aqui atrás ali entre Biden e Trump, entendeu? O baixinho é o Trump. O baixinho gosta do Trump. Muito bem, vamos lá, vamos encerrar. Professor Luiz Paulo, amanhã vamos ver se você volta aí, vamos ver o que a gente fala, né? Amanhã eu tô em aula, Hermínio, é complicado. Mata a aula, professor, os alunos não vão ficar chateados. Os alunos não vão ligar. No meu caso não dá. Se fosse do aluno, eu ia pegar uma imagem e colocar assim, ó. Põe uma imagem assim. Mas eu tenho que falar com eles, eu tenho coisa para mostrar do livro, eu tenho imagens que eu peguei aqui de gráficos e tudo mais, eu não tenho como dar esse migué. Tá bom, então, tá bom. Bom, nos falamos na quinta-feira, o professor Luiz Paulo volta ao vivo na quinta-feira. Obrigado, não, mas amanhã também tem o assunto do dia. Tá no assunto do dia. Tem o Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Você sabia. Tá bom. Não vai me jogar pra fora, não, pô. O Marcelo volta meio-dia, né, Marcelo? Hoje tem sessão da Câmara, né? Isso, meio-dia no Rotativa no ar, hoje às 15 horas, sessão da Câmara Municipal de Guarujá. Muito bem, estamos indo embora, continuem com a programação da Rádio Guarujá, muito obrigado vocês que nos acompanharam na Guaru TV, na TV Guarujá, também pelas redes sociais e nos 1550 da Rádio Guarujá. Até amanhã com mais um Bom Dia Cidade. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.